O que é a gordofobia? A gordofobia é um preconceito estrutural que afeta toda a sociedade, tanto pessoas gordas quanto pessoas magras em diferentes graus. Se manifesta pela aversão ao corpo gordo, ao medo de engordar e aos fatores limitantes ao corpo gordo, como ser impedido de utilizar serviços e acessar espaços. A gordofobia desumaniza e torna público o corpo gordo. O preconceito vem disfarçado de preocupação com a saúde. Todo mundo finge preocupação com ele e sente vontade para aconselhar dietas ou recomendar um médico. As pessoas precisam entender e separar o corpo saudável do corpo magro. Eles não são sinônimos. Todos os tipos de corpos podem ter pessoas doentes. Todos os tipos de corpos podem ter pessoas saudáveis. Como exemplo de gordofobia, temos o depoimento da estudante de jornalismo Isabel Gimenez, que descreve a situação que passou quando foi xingada de gorda por meio de áudio por uma pessoa que invadiu o evento em que participava, assim como de outras pessoas que sofreram e sofrem com isso diariamente. Foi dolorido e difícil de ouvir, mas não pela palavra gordo em si. Ser gorda não é um xingamento. O problema é quando usam isso para te ofender. Eu só pensava que meus pais estavam assistindo. Era um debate entre estudantes e não tinha necessidade de fazerem aquilo. Foi bem impactante. Quando acabou, chorei muito. Tive uma crise de ansiedade e foi complicado lidar com esse ódio gratuito. Eu estava tão orgulhosa de participar daquilo e os comentários pareciam que invalidaram tudo. Paty Quental foi uma vítima recente de ataques por conta da gordofobia. Em entrevista à Capricho, a influenciadora revelou que levou um susto quando soube que sua foto estava no perfil do humorista Léo Enz em tom de deboche e com uma série de comentários ofensivos. Eu me senti violada, invadida e impotente, como se não tivesse controle do ocorrido. Foi uma exposição gratuita e violenta. Estavam me ridicularizando, me xingando e dizendo que eu merecia ouvir certas atrocidades por ser gorda. Relembro. Falaram que eu precisava emagrecer. Trataram como se a causa do meu estado de saúde não fosse Covid, mas por ser gorda. Me ofereceram bariátrica, como se oferece um bombom, ilustra a advogada Carolina Azim. Os 3 casos citados são exemplos do ódio gratuito que pessoas fora do corpo padrão imposto pela sociedade sofrem, tanto em atendimentos médicos e redes sociais, mesmo que ainda não ser criminalizada, ela pode ser interpretada na esfera criminal como ofensa ou injúria. Como é tratada a gordofobia nas redes sociais? A gordofobia é tratada como piada por várias pessoas, sendo uma atitude normalizada na sociedade que vivemos, devido a um estereótipo. Essa prática possui diversas formas de ser disseminadas, dos mais sutis até as mais agressivas. Nós podemos citar várias ocasiões onde mostram como a sociedade realmente trata-se a realidade de muitas pessoas, sendo tratada como piadas na internet. Quero mandar um salve aí pra mulherada do grupo aí, a mulherada gorda e feia. Desejo todo o mal do mundo pra vocês, quero que vocês se Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Pessoas romantizando a gordofobia, porque na sociedade hoje em dia é difícil identificar questões problemáticas, pois são tratadas com naturalidade, como se fosse a verdade do fato. Mas podemos citar um caso noite que realmente é visível a gordofobia contra uma influenciadora. E essa influenciadora é a Thaís Carla. Em suas redes sociais, a influenciadora mostra um pouco de sua rotina, ou faz alguma dança do momento. Mas por estar acima do peso, as pessoas criticam com comentários totalmente desnecessários para a situação. Temos comentários como o umbigo dela pedindo socorro, qual TV você usa para gravar os seus vídeos. Comentários desse tipo são tão comuns no vídeo dela, mas você já parou para prestar atenção na diferença dos comentários das pessoas consideradas padrões na sociedade? Não? Então vai aqui alguns exemplos dos comentários que tem nos vídeos da influenciadora Vanessa Lopes, mostrando praticamente o mesmo conteúdo. Você dança demais, linda, que perfeição é essa menina? Podemos ver que tem uma enorme diferença, mas poucas pessoas realmente param para prestar atenção e se importar como isso é realmente preocupante. Podemos citar outro exemplo de como a gordofobia pode sim modificar a autoestima e a confiança da pessoa.
A influenciadora Alexa Tamira estava acima do peso para as outras pessoas. Com tantos comentários maldosos falando que ela estava gorda e que ela precisava emagrecer, ela começou um projeto para conseguir emagrecer alguns quilos em poucos meses. E ela conseguiu. E agora sim ela está dentro do padrão para algumas pessoas. Comentários maldosos? Não temos mais. Agora elogio atrás de elogio, mostrando assim como as pessoas querem que outras pessoas estejam dentro do padrão da sociedade, querendo que as pessoas se modifiquem para apenas um estereótipo, sendo que estamos aqui para lembrar que o peso ele não é um indicativo para sinalizar doenças ou falta de saúde. Mesmo assim, essa crença é comumente replicada, fazendo assim os casos de preconceitos com pessoas gordas no Brasil cresça cada vez mais. Gordofobia e moda. Uma das coisas que sempre observamos na moda é que as modelos são sempre magras e com mais de 1,65 de altura. Mas você sabe por quê? A resposta é um pouco chata. É basicamente porque as peças de roupas ficam mais bonitas nos corpos altos e magérrimos. Bom, pelo menos é nisso que acreditam os estilistas e a maioria das clientes de suas lojas. Também ficou chocado com a resposta, não é? Você já notou que a maioria das mulheres sonha em ser mais alta e mais magra? Por isso, nada melhor do que mostrar a roupa no corpo que quase toda mulher gostaria de ter. É como uma propaganda da Coca-Cola. Dá a impressão de que você vai ser magra e bonita como a modelo, diz o estilista. Sem contar que algumas marcas de luxo não vendem roupas acima da numeração 38. Porque, segundo eles, as pessoas que usam acima do número 38 são obesas. Se você assistiu o filme O Diabo Veste Prada, você provavelmente deve ter visto isso muito bem representado. Você deve ter percebido que eles sempre julgavam uma nova secretária por usar a numeração 40. Isso é algo ridículo de se ouvir. Nem todo mundo é magro e usa menos que 38. O que os estilistas estão falando é algo totalmente fora da realidade. Sem contar que a maioria das modelos não são saudáveis, pois elas sempre fazem dietas inadequadas. Agora que você sabe por que as modelos são tão magras, é hora de falar um pouco das modelos gordinhas. Afinal, é sobre isso nosso trabalho. Depois de tanto tempo, finalmente marcas famosas como a Gucci começaram a incluir modelos plus size. Os primeiros desfiles de modelos plus sizers de grandes marcas como a Dolce & Gabbana aconteceram em 2019, mas mesmo depois desses desfiles acontecerem, ainda há grande preconceito com as modelos plus size. E por isso, ainda não vemos tantos modelos plus sizers nas passarelas. E para finalizar, eu queria falar sobre os anos 90, como a gordofobia era. Nos anos 90, era comum as pessoas falarem mal das pessoas gordas, principalmente na mídia. Elas recebiam ofensas o tempo todo. A mídia daquela época é tratada como bizarra para os tempos atuais. Era comum ver em programas de TV pessoas falando que gordinhos eram feios, sem contar que eles quase nem apareciam na TV. E quando apareciam, eles sofriam muito bullying e preconceito. É possível ver em várias reportagens pessoas sendo chamadas de feios por serem gordinhos. Era muito comum eles ouvirem comentários ofensivos o tempo inteiro, em rede nacional. Isso é algo que realmente preocupa bastante.